Alô, amigos de todo o Brasil, boa noite. Mais um Território de Peão, mais um podcast onde os gigantes do mundo do rodeio se encontram. Diretamente aqui dos estúdios do Caçapava On. Nós estamos aqui mais uma vez com a satisfação e o privilégio de ter você, sua família e todos os telespectadores junto conosco para conhecer um pouquinho mais do nosso território, do Território de Peão, do mundo do rodeio, do mundo do agro e do mundo do sertanejo. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho das provas dos três tambores, dela que conhece, que faz e que defende a cultura desse esporte maravilhoso que não somente está tendo adeptos masculinos, mas também as crianças, os profissionais da área feminina. É um esporte que tem tomado cada vez mais os adeptos de todo o Brasil. Fernanda Carvalho, a nossa convidada hoje, que vai explicar um pouquinho desse esporte, vai falar também de tudo que está acontecendo e que vem por aí na temporada 2025. Fernanda Carvalho, boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Oi, boa noite, Malboro. Boa noite, telespectadores. É uma satisfação estar aqui. Gostei muito do convite. É sempre bom a gente vir falar do que a gente faz, do que a gente gosta, né? Tá certo. Quando que você começou a atuar no esporte? Nossa, não faz muito tempo. Eu acho que uns 4 anos que eu comecei. Aham. Sempre fui apaixonada por cavalo, né? Vem de família de sítio ou não? Venho, sempre fui criada em sítio, né? Sou veterinária, né? Então. Sua formação, então, você é médica veterinária? Sou médica veterinária e atuo de grande porte ou pequeno porte também? Grande porte. Bacana. Então, sempre tive paixão por cavalo e participava de competições. Sim. Até que juntou um grupo de amigos, porque assim, aqui a nossa região é muito vasta de competidores, mas na minha época, sei lá, 4, 5 anos atrás, não tinham muitas competições aqui. Eram poucas pessoas que faziam, né? O Claudinho Natel é pioneiro, Isso. né? Copa União, mas assim, tava meio apagado o cenário. Daí a gente juntou em umas amigas e falou assim, todo mundo gostava. Vamos começar? Sim, sem direção, sem meio saber como que faz, mas a gente tinha vontade, né? E a gente começou, que foi com o Circuito Vale, né? Que hoje continua e tá bombando. É um circuito muito conhecido, né? Sim. Eu participei do começo, né? Depois eu acabei me desligando e tocando carreira solo. Mas ele continua ainda e com muitos adeptos, boas provas aqui em Taubaté. E depois disso, continuei sozinha, fazendo algumas provas. Depois fiz meu próprio circuito, acho que foi em Tremembé. E faz 2 anos já que a gente vai para o segundo ano, na verdade, com a Copa SRP ali em Pinda. E participei também de um ano do núcleo ali em Jacareí. Bacana. Eu acredito o seguinte, Fernanda, para esse tipo de competição, tem que ter muita energia, não tem? Tem que ter energia, tem que ter vontade, tem que ter amor pelo cavalo. Mas, assim, pra gente que organiza, acho que tem que ter muita força de vontade, porque parece simples, mas não é. É puxado, é muita responsabilidade, né? Mas quando a gente gosta, a gente desenrola. Tá certo. Ó, para aumentar a sua energia, eu venho aqui trazer para você um brinde do nosso patrocinador oficial, que é a Toro Louco, o melhor energético do Brasil. Vou experimentar, uso Opa, bastante. Tem bastante aí, ó. Nós estamos aí com o energético do Toro Louco, que é o energético do mundo do rodeio. Se você quer mais energia nas provas dos três tambores, então toma. Pode deixar que eu vou experimentar. E é que a gente consome bastante, porque, olha, te falar, é cansativo. Eu imagino. Tem 3 sabores, tem aí frutas cítricas, tem também o energético de frutas vermelhas e o meu, que é o meu preferido, viu, Fernando? Vou dar uma dica pra você, que é de manga. É sensacional. Vou experimentar. Tá Esse eu certo. não conhecia, esse aqui de frutas cítricas, depois eu te falo. Bom demais. Fala pra gente um pouquinho sobre como que funcionam as provas dos três tambores. Eu quero que você me responda de uma forma técnica. Para quem não conhece, eu quero que você responda o que é a prova dos três tambores. A prova dos três tambores é uma prova cronometrada, né? Vence o menor tempo, que o competidor ele deve, com o seu cavalo, contornar os 3 tambores, de tanto ele pode começar o percurso pela direita ou pela esquerda. E o seu competidor que define ali na hora ou não? É o competidor que define. Certo. Cada animal, às vezes, é treinado ou tem mais uma facilidade para a direita ou para a esquerda. Então, assim, ele pode tanto começar o percurso para a direita ou para a esquerda. E vence quem fizer o percurso no menor tempo.
dentro da sua categoria, né? Porque dentro dos 3 tambores tem várias categorias. Tem para criança, para adulto, tem categoria para treinador, para amador, para gente mais velha, né? Acima de 40 anos. Para feminino, para masculino. Então, assim, é uma prova de cronômetro. Exato. As pistas, qual que é a espaçadura dela? Tem uma metragem correta ou que seja oficial para o circuito? Como que funciona? As provas oficializadas, ela tem o tamanho oficial pela BQM, né? Então, as provas que você segue oficializada, que segue padrão da BQM, você tem que ter um juiz oficial e aí você tem que trabalhar com as regras deles. E sim, eles têm uma metragem oficial, que é do primeiro para o segundo 27,5 e do segundo para o terceiro 32 metros. E da fotocélula é 18,3. Essa é uma pista oficial de 3 tambores, regra ABQM. Mas em provas que não são oficializadas, aí você pode fazer sua regra. Você pode definir o tamanho da sua pista. Tanto que em rodeio, né? Às vezes, pista que às vezes não dão tamanho oficial. Você se adequa ao lugar que você está. Entendi. Você acabou de citar aqui que são 3 categorias. A Mirim, né? Não, tem várias. Tem... Hoje em dia, se você pegar uma prova oficializada, que você divide bem as categorias, tem muito mais que 10, 12 categorias, né? Mas, basicamente, a gente tem as categorias que separam por idade, que são os jovens, né? A, B e C, que você separa, por exemplo, a jovem A, crianças até 11 anos, jovem B até 15 e jovem C de 16 a 18. Peraí, só um pouquinho. O que é, Duda? Mais perto dela? Tá bom assim? Tá, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Explica para mim um pouquinho sobre as categorias. A categoria Mirim, ela começa a partir de qual idade? A categoria Mirim, ela não é... É que assim... Cada prova pode ser feita a sua regra. Sim. A BQM, existem algumas as categorias já oficializadas. Na BQM, acontece jovem A, B e C, que são as categorias que vai dividindo assim, as crianças e adolescentes, né? A Mirim, ela não tem oficialmente na BQM, mas aí você pode colocar como você quer dentro da sua prova, né? Se você quiser fazer uma prova com Mirim, tem gente que coloca até 12 anos, até 13 anos. O importante é fazer valer o seu regulamento. Exato. Então, se você faz uma categoria com determinada idade ou peso, ou que seja para sexo feminino ou masculino, o importante é você seguir a sua regra. Mas, assim, se não é uma prova oficializada, quando você trabalha com oficialização, você tem que trabalhar dentro das regras da BQM. Tá. Nos ranchos, as crianças, elas começam a treinar. Eu tenho um filho, ficou adepto ao esporte. Com quantos anos a criança já pode estar montando no cavalo, começando a treinar e ir para as provas? Olha, eu acho que o esporte do cavalo, assim, ele não tem idade, seja para crianças ou seja para gente mais velha, né? A gente tem nas provas aí, às vezes, criancinhas de 3, 4 anos que já passam, óbvio que não passam sozinhas, né? Sim. Passam puxadas ou com instrução do treinador, com o pai, mas a gente tem crianças de 3, 4 aninhos, ou às vezes criancinha de colo que passa no colo do pai. Olha, óbvio que com um cavalo mais mansinho, um cavalo de escolinha, né? E até mesmo para pessoas mais velhas, inclusive... para atletas, né? Na nossa prova que a gente fez no final de semana, a gente teve vários adeptos de paracompetidores, né? Aqui em Pinda a gente tem um trabalho muito legal. Conta pra gente como é que é esse trabalho. Do pessoal da Ecoterapia Cavalgar, que inclusive você poderia trazer eles aqui. O pessoal do Bruno. Vamos marcar. Eles fazem um projeto muito interessante. Inclusive, eles levam competidores para competir provas oficiais da BQM, né? A porteira tá aberta já tá feito o convite. E tragam eles aqui para que nós possamos explicar um pouquinho mais. É um trabalho, um projeto, né? Muito legal. Assim, teve cadeirante participando, teve um senhor, o seu Mário Vigilato, que ele é muito conhecido aqui na região, ele é pioneiro nos 3 tambores, que ele teve um AVC e depois de muito tempo ele foi lá e passou no tambor, né? Dentro das limitações dele, mas ele é um guerreiro e passou. Então, assim, o cavalo não tem limitação, não tem idade. Para você ver a importância do animal, né? Sim, na vida do ser humano. E a ecoterapia, né? O cavalo em si, ele ajuda demais no desenvolvimento, né, cognitivo. Então, é sensitivo,
E até no bem-estar mesmo. O cavalo, ele tem essa, vamos dizer assim, essa magia, né? De conectar pessoas, de trazer bem-estar, de trazer felicidade, de esparecer a mente. Então, assim, fora isso, que eu não consigo ainda entrar no... Acho que o Bruno, se ele tiver a oportunidade, ele consegue explicar melhor, mas o benefício que o cavalo traz é para a saúde mesmo, fora o psicológico, né? Mas o físico, ele é muito importante. Eu vejo relatos deles de quando eles começaram no início da ecoterapia e evoluíram ao longo do tempo, o quanto melhorou na fala, na coordenação motora, no desenvolvimento deles como ser humano. Então, é muito legal. O cavalo, é o que eu falei, o cavalo, ele conecta as pessoas, ele melhora a vida das pessoas em todos os sentidos. E o cavalo é muito importante, não somente nas provas, nos eventos, mas também na vida rural, né? Nas atividades do campo. E muitas das modalidades que a gente tem hoje em dia são baseadas na lida do campo, que nem, fugindo um pouquinho do tambor, mas o laço, né? Hoje em dia, as pessoas... Quantas provas oficialmente são cadastradas com cavalo, tem utilização do cavalo em provas? Olha, tem muitas. Acho que eu não vou conseguir lembrar de todas, mas assim, ó. Laço em dupla, que é o team rope, laço de bezerro, rédeas, apartação, work cow horse, 3 tambores, baliza, run short, team penny, western pleasure. Que eu me lembre são essas. Mas, assim, tem muita modalidade. E muitas delas são baseadas em atividades que as pessoas têm, né? Trabalho no campo, que as pessoas têm que vir enlaçar o bezerro, curar o bezerro no campo. Certo. Apartação, que nem no caso do run short, você apartar o gado dentro do curral, né? Então, assim, muitas das provas são baseadas em coisas que são feitas no dia a dia do campo. Então, o cavalo, ele não é só um lazer também, né? Ele é uma ferramenta de trabalho e nos auxilia nos afazeres do campo, de fazenda, lidar com gado. Então, assim, ele não é só um lazer, ele é parte de serviço também. Exatamente. Nós que trabalhamos com isso há muitos anos e acompanhamos os bastidores, vemos o amor que o proprietário, que as famílias, que as crianças, tem famílias que viajam, o pai, a mãe, a criança, e o amor que tem pelo animal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse amor e gostaria também de que você falasse sobre um pouco das pessoas que são leigas no assunto, né? Nós vivemos dentro de um mundo, de um cenário onde nós somos muito discriminados por pessoas que não têm um conhecimento, não sabem o amor que é. Gente, eu só vou falar uma coisa para você. Um animal desse, um cavalo de prova, geralmente 1/4 de milha, não é isso? Vocês têm base de quanto que custa, não somente para adquirir um animal desse, mas também todo o custeamento mensal de um animal desse, com transporte, alimentação, veterinário. Nós temos aqui uma veterinária de animais de grande porte, então pode falar como propriedade sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que isso é um assunto muito interessante para a gente entrar. Sim. É muito polêmico, que se fala muito, mas que as pessoas ainda têm desconhecimento. E o mal do ser humano é falar e julgar o que ele desconhece, né? Existem as exceções, todo lugar existe exceção. Sim. Mas, assim, o geral, não só pelo, que nem você falou, o custo, porque é um custo alto. Sim. Você comprar um animal hoje documentado, correndo prova, treinado, ele não é barato. Ele é de um poder aquisitivo maior. E fora isso, você manter um animal não é barato. Então, assim, tem que desmistificar essa situação de que cavalos, não só cavalos, mas animais que correm prova, que participam de provas, e isso se estende a bois também, porque tem provas que usam bois. Exatamente. Eles são atletas. Exatamente. Eles são atletas. Sim. Então, assim, eles têm acompanhamento veterinário, eles têm nutrição adequada, eles têm estabulagem adequada, transporte. Qual é a situação? Quando você vai fazer um evento, uma prova, você tem todo um acompanhamento, tem todo um processo. Certo. Não é simplesmente, decidi fazer um evento, galera, vamos... Não.
Isso. Você tem que fazer um pedido na Defesa Agropecuária, você tem que ter um veterinário responsável dentro do seu evento, que ele vai fiscalizar toda e qualquer situação com os animais. Você tem que fazer exame, porque os animais só entram lá com exame, com carteira de vacinação, com guia de transporte. Senão não pode participar. Senão não pode participar, ele Sim. nem entra pro evento, né? Então, assim, a Defesa Agropecuária, antes dela liberar um evento seu, ela vai fazer uma vistoria. Tem condição de desembarcar um animal? Tem condição sanitária? Tem condição para receber o animal lá? Ele vai ficar bem estruturado? Tem água? Tem local para eles ficarem? Então, assim, existe uma fiscalização, existe uma regulamentação e ainda principalmente provas oficiais que tem órgãos. Isso não falo só do provas cronometradas, mas de outras raças, que tem manga larga, tem árabe, isso acontece em todo lugar. Certo. Você tem fiscais de prova, você tem juízes que cumprem um regulamento que, inclusive, tem lá maus tratos. E maus tratos animais é de toda forma. Não é simplesmente uma pessoa que bateu no cavalo. Não, maus tratos é uma ferramenta que talvez tenha uma quina ou uma ponta que possa machucar. Não pode ser usado. Nenhuma ferramenta que possa machucar o animal, você deixar o seu animal sem água, sem comida, entendeu? Então, assim, hoje em dia, esses animais, eles recebem, às vezes, a gente brinca, meu cavalo é mais bem tratado que eu, ele tem acompanhamento veterinário mensal. Exato. Eu não vou no médico todo mês, né? Exatamente. Então, assim, eu acho muito legal a gente falar sobre isso, porque o pessoal fala assim, ai, tadinho daquele cavalo, tá correndo ali debaixo do sol. Gente, mas assim, você não vai fazer uma caminhada debaixo do sol? Ou você não vai fazer uma corrida debaixo do sol? Os atletas, eles não vão competir muitas vezes debaixo de sol, debaixo de chuva? Exatamente. Acontece, mas esses animais, eles recebem tratamento para isso. Eles recebem um cuidado para isso, né? Então, assim, além do custo, envolve muito... Tem o amor pelos animais, né? É que nem eu falei, ninguém tem assim só por ter. Né? É um cuidado, faz parte da família. É a mesma situação quem tem pet, filho pet. Uhum. Então, assim, não é tudo muito simples. Existe um acompanhamento, existem regras, existem órgãos que fiscalizam isso daí. Então, eu acho que tem que ser falado, tem que ser desmistificado. Esses acompanhamentos dessas fiscalizações geralmente é feito antes do evento acontecer, então, é isso? Antes e durante todo o tempo. Tem sempre a permanência de um fiscal ali. Sim, o veterinário responsável, ele fica dentro do seu evento durante toda a duração do evento, recebendo os animais, fica ali durante o evento e até os animais irem embora. E antes de liberar, a gente tem o órgão da Defesa Sanitária, que eles vêm, né, que é Defesa Agropecuária, que eles vêm, faz a vistoria para daí liberar o seu recinto para fazer um evento. Isso é praxe em todos os lugares. Se você não tiver dentro das normas, dentro das regras de bem-estar animal, seu evento não é liberado, você não consegue fazer. Entendi. Como que você poderia deixar uma mensagem para profissionais que a gente sabe, como em qualquer setor, numa fábrica, num comércio, às vezes o cara ele vai trabalhar, eu posso até falar assim, uma bobeira, o cara vai trabalhar meio puto, né? Porque ele quer estar fazendo outras coisas. Como que você pode mostrar ali em prática para ele, né? Que ele tá errado, ele bate o pé, não, eu vou lacrar, eu não vou deixar acontecer. Como que vocês fazem numa situação assim, prensando no brete? Como que vocês fazem para mostrar para eles e que vocês consigam, de uma forma sincera, mostrar para ele que a opinião dele não é completamente certa devido ao que vocês estão demonstrando, tanto em documento quanto bem-estar? Como que é feito isso aí? Olha, isso é uma situação bem complicada, porque os órgãos fiscalizadores, quem pode determinar, olha, esse animal está em sofrimento ou não está, por exemplo, é um médico veterinário que tem que laudar, né? Certo. O que acontece muitas vezes? ONGs por aí entram e normalmente entra assim, na sexta-feira, o seu evento é no sábado, sexta-feira, 6 horas da tarde, ele simplesmente entra com um pedido, né, para o juiz para embargar seu evento, alegando que é uma situação de maus tratos. Hoje em dia, a gente já tem em alguns lugares leis que nos protegem e juízes mais atentos a isso, mas tem muita gente que não entende, que não sabe. E assim, é bem complicado.
Quando você recebe uma notificação dessa, normalmente isso é para tudo no Brasil. Aqui eu brinco que a gente é ao contrário. Você tem que provar que você é inocente, que você não fez aquilo. E não é eles que têm que provar que você está errado. Você sempre está errado e você tem que provar a sua inocência. Então, assim, é muito complicado. Quando eles entram em cima da hora, normalmente você só consegue provar depois do que aconteceu. Entendi. Então, você acaba muito... Já vi prova... Que em Caçapava ainda, mas eles correram atrás e ganharam, brigaram. Mas teve uma prova que foi paralisada, porque uma ONG entrou e aí o juiz coloca... Se você descumprir a regra, você vai sofrer multa, vai sofrer as penalidades da lei, né? Sim. Então, assim... normalmente, quando eles entram, é muito difícil você recorrer e fazer o evento acontecer. Certo. Normalmente, você tem que brigar depois. E eu sempre falo, briguem depois. Porque se você deixar as coisas acontecerem, você tem que brigar, você tem que mostrar que você não está errado. Só que isso é só na justiça depois com o advogado. Você tem que provar que aquilo ali não é maus tratos, não tem maus tratos, que você tem todo um amparo jurídico, que você tem um amparo... de órgãos competentes para isso. Mas, infelizmente, dependendo do prazo que eles entram e dependendo do recurso que eles entram, a ONG entra, você às vezes acaba perdendo o seu evento. Por isso que muitos rodeios às vezes é embarcado no primeiro dia. É isso que eu ia falar. Eu acho que assim, nós temos que fazer o meu programa, o Território de Peão, ele nasceu no intuito de defender as nossas culturas, de mostrar a verdade para o nosso público, mas também para as pessoas leigas, né? Sim. Para que dê voz para as pessoas que são profissionais, que atuam dentro do rodeio, em qualquer setor, mas que possam estar aqui não somente fazendo um esclarecimento do como que funciona a parte funcional do evento, mas também abra talvez um leque para pensamentos e para opiniões de tudo aquilo que a gente vive e que a gente sofre principalmente com essa perseguição das ONGs. Eu acho que, assim, o maior vilão, podemos dizer assim, entre aspas, de um rodeio, de uma festa do peão de boiadeiro, de um evento, seja ele qual for, sendo provas, ou enfim, não é nem o tempo, não é nem a chuva ou a falta de público. São as ONGs que vêm metendo o pé na porteira e não querem nem saber, e é isso e aquilo, e querem acabar de uma forma assim, se fosse para ontem, eles terminariam. O que a gente pode fazer para mudar esse cenário? O que a gente poderia fazer? Eu acredito muito em novos governantes, em novas pessoas que são do agro, que vivem do agro, que entraram para a política, que estão lutando para mudar esse cenário dentro, não somente aqui no Vale do Paraíba, mas no Brasil inteiro. Mas o que nós, profissionais do mundo do rodeio, profissionais de prova, profissionais do agro, o que a gente pode fazer além para mostrar que muitas das opiniões dessas pessoas estão erradas? Então, eu acho que uma das coisas é esse programa que você faz, trazer conhecimento, porque as pessoas, elas julgam, elas criticam coisas que elas não sabem. E muitas vezes, que nem eu falei, todo local existe exceções. Sim. Às vezes a gente paga pelos maus profissionais. Existe gente ruim? Existe. Existe boiada maltratada, às vezes, no fundo de brete? Existe. Existe cavalo, às vezes, que é maltratado? Existe. É a maioria? Não é a maioria. Tá longe de ser a maioria. Porque, assim, o que eles não entendem é que um evento, uma prova, um rodeio, vai muito além do que um boi pulando, que um cavalo correndo prova. Quantas famílias são empregadas diretamente ou indiretamente, né? Exatamente. Analisa o que eu vou te falar. Você imagina o cara da barraca, da praça de alimentação, que viaja 800, 1.500 quilômetros, pagando frete, abastecendo diesel, contando das vendas para pagar a mercadoria muitas das vezes, e também os seus funcionários, os freelancers. Imagina Sim. quanto que um pai de família desse não perde quando é embargado um evento, né? Exatamente. E assim, quando você vai para uma prova, você gastou com exame, você gastou com transporte, você gastou com veterinário, você gastou com inscrição. Ninguém tá ali de graça. E giram todo um mercado. E não é só a prova. Eu, para ir para a prova, eu vou querer comprar uma roupa nova, eu vou querer comprar uma traia nova pro meu cavalo, o meu cavalo vai tomar uma suplementação, eu vou consumir na praça de alimentação. Então, quem está fazendo a prova vai contratar um locutor, vai contratar uma ambulância, vai contratar um tratorista, um manejo de pista. Então, assim, é muito mais do que
o que o povo acha. Até eu brinco, falo, gente, vocês acham que fazer prova é fácil? Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é fácil. E assim, a gente tem que perseverar. Que nem você falou, o que você acha que a gente pode fazer? Uma das coisas é levar informação. Outra coisa é trabalhar o mais certo possível. Porque é o que eu falei, muitas das vezes a gente paga pelo erro de maus profissionais, que não é o geral, é a exceção. E aí eu falo, a gente tem que... mas você não pode ser ruim. Falei, não é ruim, gente. Eu sei o quanto custa trabalhar certo. Você sabe o quanto custa trabalhar certo. Sim. Então, assim, os errados têm que começar a sair do mercado. Exatamente. Porque os errados prejudicam a gente. O cara que faz negócio clandestino, o cara que maltrata um bicho... Entendeu? Então, assim, esses caras têm sim. Mas nossa, você é ruim. Não sou ruim, porque eu trabalho certo, eu sei quanto custa trabalhar certo. E eu não quero pagar pelos ruins, né? Então, eu acho assim, cada vez mais a gente tem que levar informação, tem que lutar pela gente, né? Pela nossa área e trabalhar certo. Porque se você tá certo, pode vir a ONG, pode vir quem for, você vai estar com a sua documentação em dia, você vai estar dentro da legalidade. Ninguém vai poder chegar e falar assim, não, você não vai fazer seu evento porque você está errado, porque você está descumprindo regras, né? Então, eu acho que quanto mais certo você trabalha, menor a chance de você ter problema. E eu acho que a gente não pode abaixar a cabeça. Teve um problema, embargou a prova, vamos brigar, vamos brigar no bom sentido. Vamos provar para eles que eles estão errados, porque tem gente que desiste. E aí, quando você desiste, você não responde, você tá dando razão para quem te Exatamente. acusou. Porque, que eu nem falei, no Brasil, a gente tem que provar que você é inocente. Não o outro que tem que provar que você tá errado. Exatamente, é isso mesmo. Então, eu acho que a gente tem que ser perseverante, andar certo e levar informação. Sempre vão existir pessoas que não são a favor, da mesma forma, eu não gosto de quiabo, você gosta de quiabo. Então, assim, só que as pessoas têm que aprender a respeitar o próximo. Não é porque meu cachorro não senta na mesa e come comigo que eu não amo meu cachorro. Verdade, né? Entendeu? Uma linha de pensamento muito fundamental. Então assim, não é porque o pessoal de ONG, é porque meu cachorrinho, meu filho, isso aqui. Não, é cada um no seu quadrado, mas não é por isso meu cachorro não passa fome, não passa sede, não passa frio, ele vive muito bem, obrigado. Entendeu? Então assim, as pessoas têm que aprender a se respeitar, e respeitar cada um tem sua área. Eu não gosto de rodeio. Beleza, não vai. Fica em casa, né? Fica em casa. Mas não critica quem tá trabalhando. Porque, assim, eles têm que entender que isso é um trabalho, né? Que gira muita coisa em cima disso aí. Que nem você falou, quantas famílias não dependem dos eventos, do rodeio, das provas. Isso gera dinheiro. E, na situação que a gente está hoje no Brasil, tá tão difícil, né? As coisas não tão fáceis. Então, em vez da gente prejudicar, vamos trabalhar certo, né? Vamos Ou pelo menos procurar saber como é que é, acompanhar um pouco de perto, sim, né? Sim. Hoje nós temos aqui o Território de Peão, como outras plataformas que as pessoas podem tirar informação. Vai no YouTube, vai no... Ou melhor, vai tem um ver. trem agora. Então o que acontece? Acompanhe de perto. E a gente, do agro, do rodeio, nossos profissionais que vivemos disso, que é através dos eventos que a gente trabalha, que a gente leva para casa o ganha-pão da nossa família, nós estamos abertos aqui, não somente para esclarecer, mas também para estar tirando dúvidas, né, esclarecendo algumas dúvidas e mostrar. Se você tiver alguma curiosidade sobre o que é o rodeio, sobre o que é as provas funcionais, procura uma profissional gabaritada como é a Fernanda, procura um especialista, vá até um evento, né, Fernanda? Sim, tire com dúvida. certeza nós vamos receber você com um café quentinho e com o maior carinho do mundo, com as porteiras abertas, para que você tire todas as dúvidas que você tiver e com certeza a gente vai fazer algo que você vai sair de lá com o coração limpo e tendo uma visibilidade muito diferente do que você imagina. Exatamente. É que nem eu falei, o cavalo é maltratado. Você acha que um cavalo que carrega uma criança de 3 anos, um para-atleta, que às vezes não tem, que não consegue andar, ele é maltratado? Não tem forma. É só você olhar. Existem os cavalos que às vezes não são. Que isso eu acho que tem que ser combatido, sim, que às vezes cavalo de charreteiro, que não tem alimentação correta e tudo mais. É isso que o pessoal fica bravo. Pô, vem aqui na prova, encher o saco da gente. Olha pros cavalos. Por que não vai pegar cavalo de rua, que tá em situação de miséria aí? Mas é mais fácil ir aonde? Na prova. Porque ninguém quer o BO. Vai resgatar cavalo de rua, vai resgatar animal de rua. Exatamente. Agora você vem aqui na prova, olha pros animais.
São muito bem tratados. Você acha que um cavalo que corre prova ele vai ser maltratado? Você pode falar melhor que ninguém. Tem até... como que chama o caminhão que transporta os animais? Como que é chamado? Tem o pessoal que carrega em trailer, né? E tem os caminhões boiadeiros mesmo. Então, os trailers, muitos trailers, tem até ar-condicionado. Se eu estiver mentindo... Nossa, tem trailer melhor que a minha casa. Tem caminhão melhor que a minha casa. Os animais vão melhor transportados que a gente. Eles põem protetor, vão em ambiente climatizado, né? Então, assim, eu falo, são mais bem tratados que muito ser humano por aí. E outra, né, Fernanda? A gente sabe disso. Quem tem um animal desse, automaticamente, é igual você acabou de falar. Se você quer ter um cachorrinho, não é somente dar água e uma ração balanceada. Tem que ter um acompanhamento médico. Também. O animal, para ele ir para uma prova, ele tem um acompanhamento ali. Sim. Geralmente, lá no rancho, ele já tem um acompanhamento. O exame que os cavalos fazem para adentrar uma prova, não só os cavalos, boiada também, Sim. tem validade de 60 dias. Então, assim, a cada 60 dias, obrigatoriamente, o veterinário vai lá e coleta seu animal, os cavalos que costumam ir para a prova. Certo. Então, assim, eles têm um acompanhamento. Entendi. Né? E hoje em dia, cavalos de alta performance, atletas, tem mais acompanhamento ainda. Eles têm fisioterapeuta, né? Eles têm treinamento para prova, suplementação para isso. Então, são tratados como atleta, como o Neymar, que joga bola, como qualquer outro atleta aí. Então, eles têm um acompanhamento, seja nutricional, ortopédico e clínico mesmo. Vamos falar um pouquinho de moda? Gosta de moda? Gosto. Sempre parece ser uma mulher vaidosa. Como é que chama o namorado mesmo? Gabriel. Gabriel, um grande abraço pra você, né? Vamos falar um pouquinho de moda. Dentro das provas, tem alguma a vestimenta? Como é que é obrigatória? A vestimenta é obrigatória para você se apresentar. Como que funciona? Isso. Que nem eu falei, cada prova tem seu regulamento. Mas Sim. normalmente o traje western, né? O competidor tem que estar de camisa de gola, né? Botão, com punho. Até o punho, é obrigatório ir até o punho, certo? Tem que ser camisa de manga comprida com abotoadura igual a sua. Sim. Né? Ela tem que estar abotoada e dentro da calça. Uhum. Calça jeans, bota e cabeça coberta, seja por boné, chapéu ou capacete. Cinto é opcional. Por qual motivo que tem que estar com a abotoadora até aqui? É traje, é obrigatório da BQM. A BQM exige tá. isso daí. Então a gente já coloca o traje western completo. E precisa ter botão. Certo. E por dentro da calça. Entendi. É padrão, isso tem que padronizar. Porque senão, um corre de camiseta curta, outro corre de blusa de alcinha, outra corre de top, entendeu? Então, assim, é para padronizar. Todos os competidores entram dentro de pista padronizados. Porque, assim, uma competição é uma coisa séria também. Você não vai lá de bermuda e chinelo. Exato. Você tem que estar trajado. Porque você tem um juiz que vai te julgar. Avaliar tudo, vai né? avaliar tudo. Então, assim, é uma forma de respeito, né? Você entra dentro da pista, você tá ali para competir. Então, você tem que estar com o seu uniforme. Assim como uma fábrica. Sim. Vamos falar um pouquinho de itens de segurança. Como que funciona os itens de segurança dos cavalos? O animal, quando ele vai se apresentar, quais que são os itens de segurança que o proprietário ou o competidor coloca no seu animal? Eles não são obrigatórios, mas todos usam porque é segurança. As pessoas usam. Dificilmente pessoas que não usam. Que é o cloche caneleira, que é para proteger ali a região do casco e o boleto. E os animais têm que estar de ferradura, né? Entendi. Uma outra coisa, uma outra curiosidade. As esporas que são utilizadas. Como que funciona? Qual que é o estilo das Tem vários esporas? modelos. Cada um se adapta de um jeito. Porém, o animal não pode ter nenhum sinal de sangue, de cortado durante a competição. Se ele sair, passou na vistoria do juiz, tem corte de espora, alguma coisa, umedeceu o dedo que seja sangue, você é cortado. A sua passada é desclassificada. Então, muitas das pessoas encapam a espora dela para não ter perigo de machucar o animal, entendeu? Então, assim, a espora é a vontade da sua escolha, mas ela não pode, de maneira nenhuma, causar machucado no seu animal. Senão você está desclassificado.
Tá certo. Olha, quero que você deixe seu comentário aqui, o que você está achando de todos esses esclarecimentos, né, do podcast Território de Peão, hoje aqui com a Fernanda Carvalho, que é uma pessoa que ama, que vive do esporte, né? E quero já agradecer aos nossos colaboradores, os amigos que estão junto com a gente, os amigos aí da Fish World, meu amigo Airan, lá de Taubaté. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho lá minhas carpas, todas as minhas carpas, que são animais fantásticos, vêm lá da Fish World. Mandar um abraço também a todos os amigos aí da Catano Laço, o melhor boné do Brasil. O nosso abraço, o nosso carinho também a todo o pessoal da Padaria Esperança, no Residencial Esperança. Quando você estiver em Caçapava, dê uma passadinha no Residencial Esperança, na Padaria Esperança, que tem a melhor refeição, hein? É uma padaria e restaurante Esperança. O nosso abraço, o nosso carinho. Muito obrigado também a todo o pessoal. Lá do Supermercado Tomazini, o Supermercado Tomazini, que tem dois supermercados fantásticos, um em Taubaté, outro em São José dos Campos. O nosso abraço, o nosso muito obrigado a toda essa rapaziada. Um abraço também a todo o pessoal da Cimarrão Joias. Eu tô usando aqui, viu, Fernanda? Essa joia de alpaca. Não sei se você... Enjoado, hein? Gosto de coisa boa. Joia de alpaca é uma joia de gente enjoada. E tem aqui a minha logomarca aqui, tá vendo? É feita pela Cimarrão Joias, Joias Gaúchas, meu amigo Carlos e todo o pessoal lá de Pelotas, lá do sul do país. O nosso abraço, o nosso carinho. Falando de gente que vem de longe, também quero mandar um abraço ao pessoal da JC Bretes, que são os melhores bretes para manejo de todos os sítios, chácaras e fazendas. Se você está precisando, dá uma procurada lá na JC Bretes. O nosso abraço, o nosso carinho. Toda essa rapaziada que está sempre junto com a gente, o nosso abraço, o nosso muito carinho. Costa Chips, que é a melhor pururuca do Brasil, nosso muito obrigado. Voltamos com o podcast Território de Peão. Quero mandar um abraço também a Aras, que é a Aras que vence a gente por todo o Brasil. Mandar um abraço muito grande ao Aras. Muito obrigado aí, meu amigo Américo e toda a sua equipe, todo o pessoal lá do Rancho Moda Country, junto com a gente na temporada 2025. Nosso abraço, nosso carinho. Falando em Aras, me veio aqui no pensamento uma coisa. A pessoa ela quer conhecer um pouquinho de como que funciona, quer começar a montar. Como que é feito? Onde que ela pode procurar? Como que ela pode começar? Eu tenho vontade de entrar para esse mundo, mas não conheço nada. Pode procurar a Fernanda? Pode. É uma pergunta muito interessante, porque às vezes as pessoas elas acham que para começar eu preciso comprar um cavalo. E não é bem assim? Não, hoje em dia a gente tem as escolas de equitação. Tem né? alguma aqui no Vale que você possa... Tem várias aqui no Vale. Em Pinda tem? Pinda... Tem, a gente tem. Se não for em Pinda, tem aqui na região de Taubaté. Certo. A gente tem. Se alguém tiver uma dúvida, pode me chamar, que a gente conversa onde você tiver a sua localização. É que assim, é ruim eu falar nomes, porque eu conheço tanta gente e às vezes a gente esquece de alguém. Eu sei como então, é que é. Se alguém tiver uma dúvida, né? Eu quero começar, onde que eu posso ir? Eu moro em tal lugar. Então, a gente orienta. Mas a gente tem vários centros de treinamento na região do Vale. E você não precisa necessariamente comprar um cavalo. Você pode começar do começo, ser um aluno de escolinha. Você procura um centro de equitação e não precisa saber... nunca montei no cavalo, não tem problema. Tem profissionais que vão ter um animal adequado para você iniciar, né? Você vai ter aula de equitação e o seu professor, seu treinador, vai começar a te instruir. Você vai aprender a montar, vai aprender sobre o cavalo, né? Porque o cavalo não é só você montar. Você vai aprender a selar, você vai aprender tudo sobre o animal. E a partir de um certo nível de equitação, você já pode começar a ir para as provas, né? Que nem eu falei, você vai ter um cavalo adequado para isso, cavalos mais mansos, cavalos de escolinha. E depois, se você pegar gosto, evoluir sua equitação, você pode sim adquirir seu próprio animal. Mas... isso custa. Então, muitas vezes, por mais que às vezes você não tenha, naquele momento, né, condições para comprar e custear o animal, você pode estar procurando essas escolas de equitação. Você pode ser um aluno de equitação daquela escola. E continuando, você pode participar de provas por aí. Então, assim, não é tão difícil. E cavalo faz muito bem. Eu super indico. Tá certo. Sindicato Rural de Taubaté.
é um dos mais conhecidos aqui da nossa região por ter as provas, né? E por ter os eventos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho na área rural, né? Vamos colocar de uma outra forma, as cidades menores. Qual que é a maior dificuldade de você levar um evento de um porte desse, que é um evento fantástico, para uma cidade menor? É os custos, é a burocracia? Como que você enxerga isso? É Aonde a que poderia infraestrutura. Porque, alavancar assim, mais? aqui na nossa região, a gente tem bons centros que você pode levar um evento, né? Assim, de cabeça agora, a gente tem, como você mesmo falou, Taubaté, que tem uma boa estrutura. Jacareí tem uma estrutura muito boa também. Uhum. Pindamonhangaba também tem um espaço muito bom, que é onde eu faço... A gente está levando em segmento uma Copa, né? Segundo ano dessa Copa já. Mas, assim, cidades menores é a questão de infraestrutura. Por que não falei? As pessoas acham que é muito fácil. É só levar os tambores ali e tá tudo certo. Não é. Você tem que ter estrutura para você receber o competidor. Um camping com chuveiro, com água, com energia. Por isso que, às vezes, rodeio, a gente fica meio apertado para fazer competição. Porque é uma estrutura pré-montada. Então, às vezes, você não tem uma estrutura 100% do que você gostaria. Então, você tem que ir se adequando. E, principalmente, qualidade de pista, né? Quando você tem um recinto igual Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba, você tem uma infraestrutura fixa do local que você pode preparar e cada vez mais ir melhorando. Então, a pista dali vai ficar ali, então você só melhora. Agora, rodeios, cidades menores, né? É a infraestrutura para você receber o seu convidado, que é o seu competidor, você ter qualidade de serviço, né? Então, o seu competidor vai chegar, ele vai ficar bem acomodado, o cavalo dele vai ficar bem acomodado, você vai ter uma pista, não digo nem às vezes da melhor qualidade, mas o mínimo de segurança para o competidor e para o animal, né? Então, acho que a maior dificuldade, não só cidades pequenas, mas em eventos esporádicos, no caso de rodeios, são a infraestrutura para ter uma prova ali. Porque para boiada é um pouco mais fácil. Você tem um curral, às vezes nem tem curral de boi no rodeio, mas os animais vêm transportados, fazem a apresentação deles, depois são embarcados e levados para a área de descanso. Sim. Agora, a gente, com prova, já é mais difícil. Às vezes, a gente não consegue ficar locomovendo competidores para lá e para cá. Tem questão de GTA. Então, é questão da infraestrutura mesmo. Para quem não sabe o que é GTA, o que é o GTA? O GTA é a guia de transporte animal. É obrigatório. É obrigatório para qualquer evento, para qualquer transporte animal. Se o cavalo saiu de casa, ele precisa ter uma guia informando de onde ele está saindo para onde ele está indo. E para você emitir essa guia, seu cavalo precisa estar com os exames de anemia em dia, carteira de vacinação, aí você consegue emitir a GTA. Se não, não. Você não consegue. Falando um pouquinho do pré, né? O seu animal vai competir num evento no final de semana. Durante aquela semana, como que é o preparatório para ele? Isso varia muito de rancho para rancho, de desempenho de cada animal. Mas normalmente esses animais, eles têm a rotina de treino deles já, como qualquer atleta. Sim. Né? Mas normalmente na semana de eventos, a rotina de treino normalmente ela não é intensificada, ela é mais tranquila porque o animal ele tem que ir para a prova sem dor, né? Tem que ir para a prova tranquilo. Por isso que hoje em dia a gente usa até de artimanhas. Então os animais passam por sessão de fisioterapia, né? Fisiatria, na verdade, né? Então eles passam por quiropraxia, acupuntura, campo magnético, tudo para tirar qualquer tipo de dor que possa causar. Porque, assim, é igual quem vai na academia, quando você malha. Você não fica com dor muscular? Com certeza. Às vezes o animal também, durante o treinamento, ele tem uma dorzinha muscular. Então, normalmente, na semana de prova, os treinamentos são menos intensos, né? Que os animais têm que ficar mais relaxados. Porque, assim, um atleta, ele não é só naquela semana. Então, ele já tem uma rotina diária dele, de suplementação, de treinamento. Mas eu acho que, normalmente, o que muda um pouco é isso. Na semana de prova, a intensidade dos treinamentos são um pouco menores para que esse animal vá para a prova sem nenhum tipo de dor, sem nenhum tipo de sobrecarga. Tá certo. Vamos falar um pouquinho desse circuito. Como é que se chama o seu circuito? É a Copa SRP, que é do Sindicato Rural de Pinda. A gente já está no segundo ano. A gente começou ano passado, né?
Foi um projeto novo, num recinto novo. Deu certo, graças a Deus. A gente cresceu em público esse ano. E, além disso, a gente agregou outras categorias, outras modalidades, na verdade. Inicialmente, a gente só fazia 3 tambores. E esse ano a gente começou junto, em parceria, com o Ranchort, né? E a gente também colocou baliza. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Peraí. Fala para mim agora quais que são as etapas do seu circuito. A gente já fez a segunda etapa, foi esse final de semana. No total, são 4 etapas. Sim. A terceira etapa vai acontecer 9 e 10 de maio. 9 e 10 de maio. Isso. E vai ser aonde? Na Fazenda Princesa do Norte, que é a fazenda do Sindicato Rural, ali em Pindamonhangaba. Em Pinda, certo. Isso. E a final é durante a Expo Pinda, que vai ser 2 e 3 de agosto. O evento da Expo Pinda, se não me engano, começa dia 1º e vai até dia 4. Mas certo. Os dias de prova são 2 e 3. Tá certo. Você tem visto o crescimento nos últimos anos de mais mulheres participando como competidoras no esporte ou não? Sim, eu acho que principalmente pelos rodeios, que é basicamente categoria feminino e as crianças, o grosso da categoria dos 3 tambores, eu acredito que seja mulheres. Tem homens também que competem, mas eu acho que na sua grande maioria acaba sendo público feminino. Entendi. E você tem acompanhado também, dentro das categorias, pessoas com maior idade sendo adeptos e entrando para o esporte também. Como que você enxerga isso? É uma grande vitória, né? Sim, é porque nem eu falei, o cavalo ele não tem idade, né? Tanto para as crianças, como a gente tem categorias de criancinhas pequenininhas, e como a gente tem categorias de master, que são acima de 40 anos. Então, você vê competidores aí de mais de 40 anos competindo e competindo de igual para igual com os mais novos, né? É que assim, dentro da Master só corre acima de 40 anos. Mas então eu posso já. Pode. Você tem mais de 40, você pode. Eu não ia entregar a idade não, mas a carcaça não tá ajudando. Então, eu até brinco, né? Quando você compete na Master, você já entrega a sua idade, porque você tem que ter mais de 40 anos. Mas assim, eu acho muito legal, porque normalmente a paixão do cavalo começa cedo. Mas nada impede, e já vi, às vezes, pessoas mais velhas começarem a modalidade. Não tem idade, né? Certo. Não tem idade. O cavalo faz muito bem de todas as formas, porque às vezes a pessoa começou... na pandemia, muita gente começou. Na pandemia? Na pandemia, porque não tinha muito... Você não tinha pra onde sair, não tinha lugar fechado. Então, assim, as pessoas começaram a procurar outras formas de espairecer. E o cavalo foi... Porque, assim, o cavalo fica em lugar aberto, você pode marcar aula individual, você não fica em aglomeração. Então, na época da pandemia, que começou a ficar mais... começou a dar uma amenizada, né? As pessoas começaram a procurar, porque muita gente também começou a ficar com o psicológico ruim, trancada em casa, né? Então, assim, durante a pandemia, eu vi muita situação de pessoas comprarem animais, cachorros, sim, por causa de companhia, e começarem a procurar outras modalidades para poder trabalhar o psicológico. E uma delas foi o cavalo. Então, conheci muita gente que falou assim, comecei na pandemia, não parei mais, me apaixonei. Casos de pessoas assim, eu tinha depressão, depois que eu me associei ao cavalo, eu melhorei isso daí. E que nem eu falei, as pessoas que têm, às vezes, dificuldades motoras, cognitivas, que são a ecoterapia. Quando o locutor fala assim, preparação de pista, reparo de pista, o que o locutor quer falar com aquilo? E as pessoas veem o trator ali, né, fazendo aquela circulação, mas para que funciona aquilo ali? Explica de uma forma técnica. A pista, né, ela é preparada para o cavalo correr. Sim. E cada passada que ele faz, ele vai gerando buracos na pista por onde ele passa, né? Só que chega um certo tempo que aquilo começa a não ficar seguro mais. Então, normalmente, o reparo é de 5 em 5 passadas, né? Por segurança do animal e do competidor. Então, assim, normalmente, passa-se 5 passadas, a hora que você chama um reparo de pista, o trator vem com um rastelo, que é próprio para aquilo lá, para deixar a pista nivelada, tapar todos os buracos.
deixar ela em segurança para que outro competidor possa passar. É permitido quando um atleta, quando um competidor, ele vai fazer a circulação no tambor, é permitido, se ele vê que o tambor vai cair, ele tocar o tambor ou não? Pode, ele pode tocar, ele pode segurar, ele só, o tambor tem que ficar em pé. Não tem problema se ele segurar, tá tombando, ele segurar com a mão e voltar no lugar, ele pode, não tem problema. Ele só não pode deixar cair. Se caiu, você é penalizado em 5 segundos. 5 segundos? Cada tambor derrubado é uma penalidade de 5 segundos. Mas nada impede de, ele começou a tombar, pus a mão para segurar. Não tem problema. Pode seguir a competição. Você só não pode derrubar. Se você derrubar, é penalizado. Entendi. E a comissão julgadora, os juízes, quantos juízes são em pista? Como que funciona essa parte? É um juiz na pista, né? Normalmente é um juiz. E ele vai... É que nem eu falei. O cronômetro, ele começa a funcionar a partir de quando? A gente trabalha com a fotocélula. Sim. É um aparelho de medição de tempo. O pessoal está acompanhando aí nas imagens. Que fica antes do tambor. Assim que o animal cruza a fotocélula, o cronômetro abre. Ele contorna os 3 tambores e a hora que ele volta, a fotocélula trava. É isso que dá muito tempo. O cronômetro ele é acionado por um juiz? Não. A fotocélula é automática. Automática. Ela tem um sensor. Sim. Ele é automático quando o cavalo passa. Sim. Não tem influência nenhuma manual. Bacana. Isso é importante a gente fazer essa colocação para que as pessoas entendam como que funciona. Não tem influência nenhuma humana. É totalmente digital. A hora que ele passa entre os sensores, destrava e começa a contar o tempo. E a hora que ele volta, ele trava. Tanto que pode acontecer, é um aparelho, pode ter falha eletrônica, a fotocélula não abrir ou ela não fechar. E aí, dessa forma, o competidor tem direito a outra passada. Porque ele nunca vai ser prejudicado por algum problema externo, né? Então, assim, ele passou, o cavalo passou, não abriu a fotocélula, ou ele voltou, não fechou, ele tem direito a uma nova passada. Entendi. E sobre o julgamento, normalmente é um juiz dentro de pista que ele vai avaliar a entrada do competidor, o percurso e a saída. E na saída, o juiz tem que fazer valer as regras, né? Sim, como qualquer esporte, né? Isso. Então, assim, ele vai julgar o competidor e o cavalo. Então, ele vai avaliar se a embocadura que ele está usando está dentro dos padrões, se a vestimenta do competidor está correta, se ele fez o percurso correto, se não houve nenhum tipo de maus tratos, porque, que eu falei, tem que fazer valer a regra. Então, algumas delas, por exemplo, o competidor nunca pode bater à frente da barrigueira do cavalo. Se ele fizer isso, ele é desclassificado. O cavalo não pode sair com nenhum tipo de sangramento. Ele estava com uma casquinha, esfregou ali com a perna e saiu. Deu sangue, é desclassificação, né? Então, o juiz tem que fazer valer as suas regras do seu evento. Tá certo. Falando em eventos, quanto tempo que demora para você, como organizadora de evento, vamos falar agora numa parte empresarial, como uma parte, uma organizadora de evento, como você, quanto tempo você trabalha antes de uma prova? Todas as pessoas chegam lá, vê tudo bonito, né? As bandeiras, os patrocinadores, aquela coisa toda, mas não sabe como que é difícil empreender, como que é difícil organizar um evento desse. A gente trabalha antes, durante e depois, né? Varia muito do tamanho do seu evento. Quanto maior o seu evento, mais você trabalha antes. Porque as pessoas têm dúvidas, têm questionamentos, as dificuldades de fazer uma inscrição. Então, elas vão te procurar para tirar essas dúvidas e sanar. Porque a gente está ali para isso, né? Que nem eu sempre falo, um competidor, ele é como se fosse um cliente. Ele tem uma dúvida, ele vai me questionar. Ele tem uma dificuldade, ele vai me questionar. Então, assim, mas assim... O serviço normalmente se intensifica na semana do evento e durante e uma semana após. Porque depois que acaba o evento, a gente tem que fazer os fechamentos financeiros, pagamento de premiação, pagamento de profissionais. Então, assim, normalmente são 15 dias. Uma semana antes e uma semana depois do evento. E geralmente, quantas pessoas são empregadas num evento como esse? Numa prova como essa? Quantas pessoas geralmente você emprega? Olha, os meus eventos ainda não são tão grandes. Um dia, quem sabe. Mas, de uma forma geral. Sossegado, assim. Pessoas que trabalham comigo, fora
alimentação, fora stand, fora stand de venda, essas coisas, assim, só de gente que trabalha com a gente é umas 30 pessoas. 30 pessoas. Fora, que nem eu falei, food trucks, barracas de alimentação, stand de patrocínio, loja. Então, fora isso, né? E aí é o que eu falo, isso é diretamente a mim. Fora os indiretos, que são veterinários, vendedores de ração, vendedor de suplementação, farmácia veterinária. Então, assim, indiretamente, é muita gente. Porque até mesmo o cara que vai montar um stand num evento como o que você organiza, ele tem funcionários ali, ele tem freelances, né? O cara vai montar um stand de roupa country. Ele tem pelo menos ali 5 atendentes. Então, analisa o que eu quero falar. Por que eu estou tocando nesse assunto? Para que as pessoas que têm, assim, a maldade de, na semana, no dia do evento, fazer de tudo para que tudo isso vá água abaixo, quantas e quantas famílias automaticamente ela está prejudicando? Empregos diretos e empregos indiretos. São pessoas que ali dependem, muitas das vezes, daquele evento para estar levando para casa. E não só isso, né? Por exemplo, numa competição que você tem mais de 100 competidores, todo mundo tá ali, tá pagando. Exato. Pagou frete, pagou exame do animal, saiu da sua casa. Então, assim, é uma coisa muito frustrante. Que ninguém tá lá brincando. É que as pessoas pensam assim, não vou fazer mal para Fernanda. Não é só você, né? Não, antes fosse para mim. Que recaísse só sobre mim, mas envolve muita coisa, né? Esse final de semana a gente teve um episódio desse durante o evento. A gente ficou paralisado durante 1 hora. Ah, é? Sim, tinham crianças montadas debaixo do sol. Então a gente teve que paralisar, apresentar documentação. Porque assim, quem vai fiscalizar, né, a polícia ambiental, tá fazendo o serviço deles também. Sim. Eles estão ali porque teve uma denúncia. Sim. Então eles vão chegar, eles vão pedir documentação, vão fazer fiscalização, vão tirar foto. Nesse meio tempo, né, te atrapalha. Você fica parada ali, você tem que dar atenção, você tem que mostrar, você tem que provar que você não está errado. Exatamente. Provar que não tem maus tratos. Tanto que deu tudo certo. Eles fizeram a fiscalização, viram que não tinha nenhum problema e tudo seguiu. Mas, assim, até organizar tudo, né? Isso atrapalha o seu evento. Que às vezes você trabalha dentro de um horário, de um cronômetro, né? Para não acabar tarde, para que todo mundo vá embora o mais cedo possível para casa, né? Então, assim, acaba te atrapalhando. Até você organizar tudo de novo, voltar. É porque a engrenagem ela tem que funcionar certinha, né? Sim. Vocês, né, das provas, são cobrados pelo pessoal do rodeio, para que entregue no horário certo, para que possa começar a abertura do rodeio. É pior ainda. É mesmo? Porque o rodeio ele cobra a gente, ele não quer saber. Só que assim, se o primeiro atrasa, vai atrasando todo mundo. Exato. E eles não querem saber. 7 horas é 7 horas. Você fez, você fez. Você não fez, se vire. Vai do jeito que dá, né? Por isso é difícil. E assim, de uma outra forma, o pessoal do show também cobra o pessoal do rodeio. Sim, é tudo. É o que você falou, é uma engrenagem. Todo mundo depende de todo mundo. Então, assim, eu falo que é equipe. Ninguém faz nada sozinho. Se você não tiver uma equipe que esteja antenada, conectada, você. Se não tiver todo mundo na mesma sintonia, sim, o AM não trabalha com o FM. não. Tá certo. Quer deixar um agradecimento aí aos seus colaboradores? A gente sabe que o rodeio é uma das maiores plataformas de visibilidade para as empresas e cada vez mais as empresas, as grandes marcas estão investindo no nosso esporte, graças a Deus. Queria que você deixasse aqui uma mensagem, um agradecimento aos seus patrocinadores, às pessoas que têm o interesse em estar impulsionando as suas vendas e fazendo patrocínio aí nas provas dos 3 tambores. Quantas pessoas que a gente vê dentro do nosso cenário e fora do nosso cenário que estão fazendo esse tipo de investimento e tendo suas marcas nos tambores. Faça aí o seu agradecimento aos seus colaboradores, seus amigos e deixe a sua mensagem final para quem quer começar nesse esporte tão maravilhoso que cada vez mais está criando e trazendo mais adeptos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que as pessoas confiam no meu trabalho e me dão, né? Atualmente eu tô com o meu projeto lá no Sindicato Rural de Pinda. Está aberto para quem quiser
entrar como patrocinador de alguma forma, né? Stand. Não sou eu que cuido dessa parte comercial, mas quem quiser pode me procurar que eu encaminho. A sua rede social é qual? A minha rede social particular é Fer Suzuki, com 2 Is no final. Fer Suzuki. É. Tá aqui no GC aqui. O pessoal vai te procurar bastante lá no Message lá. Amém. Prepara. E agradecer a todo mundo que confia no meu trabalho, que vai nas minhas provas. Às vezes acontecem imprevistos, como todo e qualquer evento, né? A gente tenta sanar todos os problemas e correr atrás para sempre estar melhorando, né? Quem não conhece esporte, vamos lá, vamos conhecer. Conheça o mundo do cavalo, porque ele é sensacional, ele muda vidas em todos os sentidos. E que você tiver qualquer dúvida, por mais que às vezes tem gente que fala, minha dúvida é boba. Não é, nenhuma dúvida é boba, Não deixa né? a dúvida Não deixa a dúvida para te trás. matar. Pergunta, tô aberta, às vezes eu demoro um pouco para responder, mas pode me chamar. Correria, né? Porque que nem você falou no começo do programa, você é médica veterinária, então é pauleira, né? Eu trabalho como médica veterinária. A prova é um complemento por gosto. Sempre gostei muito e me encantei. E acabei tornando isso como uma outra fonte de renda, mas eu vivo da veterinária. Então, assim, a Fernanda da prova, na segunda-feira, ela é veterinária. Então, a gente tem que conciliar as duas coisas, nem sempre é fácil. Hoje em dia, tá melhorando, porque eu tenho uma equipe muito maravilhosa. Todo mundo que me acompanha, que eu falei, eu não gosto de falar nomes, porque às vezes a gente esquece de alguém e a pessoa fica chateada. Mas, assim, a equipe que me acompanha nas provas, ela é maravilhosa, de confiança e me ajuda muito. Se não fossem eles, eu não estava aqui hoje e não estaria fazendo eventos por aí, porque sozinho você não é nada. Então, muito obrigado a todos. Obrigada pela oportunidade de estar vindo aqui, né? Eu acho que é muito importante a comunicação e a gente levar conhecimento para as pessoas que muitas vezes não têm. Como que você enxerga, já que você tocou nesse assunto, deixa eu pegar um gancho, como que você enxerga a importância de um programa como esse para o nosso mundo, para o nosso meio, do agro, do rodeio, das provas, do sertanejo? Como que você enxerga isso aí? Eu acho de extrema importância, porque o conhecimento, ele abre portas, o conhecimento, ele é muito importante, porque hoje em dia muito se julga sem conhecimento. Sim. Então, que nem você estava falando, da sua corrente. Eles são lá de Pelotas. Isso. Então, a internet, a parte da comunicação, a internet aproxima as pessoas. Sim. Então, hoje tudo é muito fácil. Você quer saber de alguma coisa, você entra na internet, você procura. Se tem dúvida de como funciona, você vê um vídeo. Então, eu acho que a informação ela é de extrema importância. Para construir gerações mais sensatas. Porque hoje em dia está muito difícil. É muito difícil. Você sai na rua, nada pode, tudo é preconceito. As pessoas crescem com preconceitos na cabeça que precisam ser quebrados. E você só quebra isso com informação. Exatamente. Então, eu acho isso de extrema importância. Você levar conhecimento para novas gerações e desmistificar para as gerações mais velhas, muitas vezes. É aquilo, né? A internet ela traz informação, nem todas são corretas, tem muitos Sim. fake news. É para isso que a gente do Mundo Rodeio se disponibiliza a estar recebendo as pessoas que queiram tirar informação, que queiram conhecer mais o mundo do cavalo, né? Enfim, tudo o que a gente vive e do que a gente ama. Mas, claro, com toda a sabedoria e com toda a consciência de passar aquilo que a gente aprendeu um dia. O que é verídico e também. O que é verídico, exatamente. Sim. Deixa sua mensagem aí para o pessoal, para quem quer começar no esporte, né, nas provas funcionais, para quem quer conhecer um pouquinho mais do mundo do cavalo, né? Deixa sua mensagem aí de tudo aquilo que você traz dentro do seu coração sobre isso. Gente, procurem o cavalo. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar. Se vocês têm dificuldade, às vezes, na região de encontrar um centro de treinamento, podem me perguntar. Se informem na sua região, né? Não é tão difícil assim começar. Não só por em prova, né? É que nem eu falei, o cavalo é sensacional. Ele ajuda a curar a alma da gente de certa forma. Então, eu sou suspeita de falar porque eu sou apaixonada em cavalo, amo cavalo, né?
Mas é isso. Eu amo o que eu faço e faço com muita responsabilidade e paixão na minha área. E sou super incentivadora. Então, se você tiver a oportunidade, não tem idade para vocês começarem. Leve seu filho. É um esporte da família, né? Você leva seu filho, você participa. Já vi casos de você levar o filho e o pai começar também. Então, assim, são eventos familiares. É uma forma de você passar mais tempo com a sua família, de espairecer a cabeça nesse mundo que é tão corrido, né? E a conexão com a natureza, né? Sim, sim. Passar momentos agradáveis. Hoje em dia já foi provado, né? Tem diversas terapias com o cavalo, né? Então, montar é muito bom pra gente. É isso que eu acabei de falar. Conexão com a natureza, conexão com o animal, conexão com o cheiro da terra. E isso vai atraindo novos olhares, novas paixões, inclusive as provas dos Sim, não necessariamente, tipo, as pessoas precisam ir pra prova, precisam ir pra rodeio, né? Procurem o cavalo de alguma forma. Não só... Eu falo de competição porque é a minha área. Sim. Mas você pode simplesmente fazer equitação, uma cavalgada, né? Você não precisa ter seu cavalo, você pode ter um cavalo de escolinha à sua disposição. Então, é isso, que nem eu falei. Indiretamente, você está movimentando um mercado de muitas pessoas. Tá certo. Passa novamente aqui pra gente as datas dos próximos eventos da etapa. A terceira etapa da segunda Copa, SRP, vai ser dia 9 e 10 de maio. E a última etapa e final vai ser durante a Expopinda. A Expopinda, ela, se não me engano, é de 1 a 4, mas as provas acontecem de 2 a 3 de agosto. Os 2 eventos são em Pinda? São em Pinda, na Fazenda Princesa do Norte. É só entrar no Waze ou no Google Maps, Fazenda Princesa do Norte, que dá certinho no endereço. Tá certo. Fernanda, muito obrigado pela sua presença. Espero que a gente possa cada vez mais estar nessa conectividade dentro do mundo do rodeio, dentro do mundo das provas e essa paixão pelo cavalo, pelos animais e tudo que eles nos dão, né? Tudo que eles nos presenteiam todos os dias com a sua vivência, com a sua convivência. E quero te agradecer, quero agradecer a toda a sua equipe, agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui no território de Peão e as porteiras estão sempre abertas, tá bom, minha amiga? Eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito lisonjeada com o convite, né? E contem comigo, precisar de alguma coisa, estou à disposição aí. Tá certo. Diretamente aqui do estúdio da Caçapava On, quero mais uma vez agradecer a toda a equipe do Duda, toda a produção. Segue a gente no Instagram, Oficial Locutor Malboro, se inscreva aqui no canal no YouTube. E semana que vem a gente vai ter aqui mais uma grande novidade para você, em nome da Toro Louco, em nome de todos os nossos colaboradores, os nossos patrocinadores, e nós também queremos agradecer a todos que têm compartilhado aí os nossos vídeos, que têm acompanhado a nossa vida, o nosso cotidiano, dentro e fora do mundo do rodeio, tá bom? Um abraço do Malboro, que Deus abençoe, quinta-feira, 7h30 da noite, a gente está de volta aqui no território de Peão.